Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nesta aula, eu vou te mostrar como criar categorias para o seu blog WordPress. As categorias elas são formas de classificar e agrupar o conteúdo do blog em diferentes seções. Um blogueiro que publica conteúdo sobre diversos tópicos pode dividir seu blog em seções utilizando as categorias. As categorias elas são muito importantes porque elas ajudam a organizar o conteúdo do seu blog. Tudo bem? Então, no momento de especificar, de criar as categorias do seu blog, é muito importante que você tenha certeza, que você tenha em mente quais os tópicos que você vai tratar no seu blog. Por exemplo, se o seu blog for sobre ganhar dinheiro na internet, você precisa criar categorias que tenham relação com esse assunto. E depois, no momento da criação das postagens, você deve especificar uma categoria para cada postagem, tá bom? De maneira que o seu conteúdo fique bem organizado. Então, no seu blog, cada postagem estará classificada numa categoria específica, o que vai facilitar a navegação dos usuários pelo seu conteúdo, ok? Então, essa questão das categorias é muito importante. Você deve pensar bastante quais as categorias que são adequadas para o seu blog, para depois você não se arrepender no futuro. Porque se você escolher mal as suas categorias e no futuro você descobrir que o conteúdo do seu blog foi mal categorizado, você vai ter problemas para resolver isso, tá bom? Então, organize, pare um pouquinho, anote num papel, no mapa mental, coloque lá o assunto do seu blog e coloque quais categorias podem ser utilizadas para organizar todo o conteúdo que você vai publicar no seu blog, tá bom? Então, para criar categorias é muito simples. Você precisa vir aqui em Posts e clicar aqui em Categorias. Pronto, aqui é a página de categorias. Essa aqui é a categoria padrão do seu blog. E você deve editar isso aqui. Para editar essa categoria é muito simples. Basta clicar aqui em Editar. No meu caso, esse blog é sobre WordPress. Esse blog de teste que eu estou criando, de exemplo, é sobre WordPress. Então, a minha categoria principal vai ser chamada WordPress. Por quê? Porque depois, quando eu criar uma postagem, por alguma razão eu me esquecer de categorizá-la, ela vai cair automaticamente, será arquivada automaticamente nessa categoria principal aqui, nessa categoria padrão, que no meu caso vai se chamar WordPress. Como eu vou tratar de vários assuntos relacionados ao WordPress, então não tem problema um assunto que eu esqueci de categorizar cair nessa categoria, porque o assunto vai ser relacionado ao WordPress, né? Aqui em Slug, eu vou repetir a palavra WordPress. Esse Slug aqui é uma versão amigável do URL da categoria. Por exemplo, se aqui fosse tudo sobre WordPress, o Slug poderia ser também tudo sobre WordPress. E se aqui, por exemplo, fosse dicas de WordPress, por exemplo, o slug aqui deveria ser dicas-WordPress. E por que não tem o de aqui? Porque o de é considerado uma palavra de parada. E as palavras de parada são ruins para a questão de ranqueamento do blog no Google. Portanto, as URLs elas devem ser o mais limpas possível. Então, no meu caso aqui, se aqui fosse dicas de WordPress, o slug seria dicas-WordPress. Mas como no meu caso aqui a categoria se chama apenas WordPress, eu vou apagar isso aqui e vou deixar aqui WordPress. Aqui em categoria ascendente, pode deixar desse jeito. E aqui em descrição, é importante que você coloque uma descrição para a sua categoria, tá bom? Alguns temas podem mostrar essa descrição na página da categoria. Então é sempre interessante você colocar uma pequena descrição aqui, tá bom? No meu caso aqui, eu vou colocar uma descrição bem genérica, mas que explique exatamente sobre o que trata essa categoria, tá bom? Use apenas essa descrição genérica aqui, né, informações e dicas sobre o WordPress. Então no momento que você colocar em sua categoria, você coloque uma descrição que dê uma ideia legal, assim, completa, a respeito do assunto que é tratado nessa categoria, tá bom? Então,
Está tudo certo, preencheu todos os campos aqui, basta clicar em atualizar. Pronto, se eu voltar aqui em categorias, veja, a categoria padrão já foi modificada. E aqui, em adicionar categoria, eu posso adicionar várias outras categorias de acordo com o assunto do meu blog. No caso aqui do WordPress, eu posso tratar de diversos assuntos. Posso falar sobre hospedagem, sobre otimização para mecanismos de busca, posso falar sobre templates, posso falar sobre marketing de conteúdo. Então, são vários assuntos que são relacionados ao mundo do WordPress, tá bom? Bem, agora eu vou criar outra categoria. A categoria vai se chamar hospedagem de blogs. Pronto, já digitei aqui o nome da categoria. Agora aqui em Slug eu vou digitar hospedagem-blogs. Como eu já falei, né, o dia aqui é uma palavra de parada e as palavras de paradas no URL são ruins para o blog no ranqueamento nos mecanismos de busca. Então eu vou tirar essa palavra de no meu Slug. Vou deixar apenas hospedagem-blogs. Aqui, se eu quiser que hospedagem de blogs seja uma subcategoria, aqui, em categoria ascendente, eu escolho a qual categoria essa subcategoria hospedagem de blogs será vinculada. Se eu marcar aqui o WordPress, e aí que você vai ver, mandar adicionar, você vai ver, olha. Tá vendo? Ela foi marcada como uma subcategoria de WordPress, tá bom? Mas eu não quero que hospedagem de blog seja uma subcategoria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em editar. E aqui em categoria ascendente, vou colocar nenhum. E agora eu vou digitar aqui uma descrição normalmente para essa minha categoria. Pronto, já digitei a minha descrição. Vou clicar em atualizar. Voltar lá para as categorias. E aqui está, né? Essa minha categoria, né? Eu tinha colocado ela como subcategoria anteriormente, agora eu transformei ela em categoria. Tá vendo? O tracinho aqui sumiu. Ela se tornou uma categoria igual essa aqui, WordPress. Agora, eu vou criar outra categoria e ela se chamará otimização para mecanismos de busca. Aqui em Slug, eu vou digitar apenas otimização, mecanismo busca, né? Como eu falei, essas aqui, para e de, são palavras de parada e elas são ruins para a questão do ranqueamento dos mecanismos de busca. Então aqui no meu Slug eu vou digitar apenas as partes principais do nome da minha categoria. Pronto. E aí meu Slug aqui, né? Otimização, mecanismo, busca. E aqui, se eu quiser, novamente, se eu quiser que essa categoria otimização para mecanismos de busca seja uma subcategoria vinculada a alguma dessas categorias que já estão aqui, basta aqui em categoria ascendente eu escolher uma categoria para vincular essa minha subcategoria. Mas no meu caso eu não quero que ela seja uma subcategoria, quero que ela seja uma categoria, então eu vou colocar nenhum. E aqui nessa descrição eu vou digitar uma descrição para a minha categoria. Pronto, já digitei a descrição, vou clicar em adicionar nova categoria. Pronto, já tenho 3 categorias. Agora, eu vou criar uma outra categoria que vai se chamar marketing de conteúdo. Aqui em Slug, vou tirar a palavra de parada, vou colocar apenas a parte principal do nome da minha categoria. Olha, né? O Slug vai ser marketing-conteúdo. Aqui eu quero que ela seja uma categoria, não quero que ela seja uma subcategoria, então vou deixar marcado nenhum. E aqui em descrição, vou digitar uma pequena descrição para a minha categoria. Está pronto. Agora basta clicar em adicionar nova categoria. É muito simples criar categorias, não tem nenhum segredo. E aí, no momento que eu for te ensinar, que é na próxima aula, como criar postagens para o seu blog, eu vou te mostrar como você classifica as postagens nas categorias que você criou. Tá bom? É muito simples essa questão das categorias, mas ao mesmo tempo é muito importante. No momento de pensar a quantidade de categorias e quais serão as categorias do seu blog, você precisa ser parcimonioso e criativo, tá bom? Então, nada de criar um monte de categorias. O ideal é criar no máximo 7 categorias, não passar disso. E as categorias elas devem ser criadas de uma forma que elas vão atender ao conteúdo que você vai publicar, tá? Elas devem ser organizadas de uma maneira
que você, no momento que você for publicar a postagem, você conseguir organizar, classificar a sua postagem nas categorias que estão ali no seu blog, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você tiver alguma dúvida, basta perguntar, ok? Estou à disposição para responder aos seus questionamentos. E na próxima aula eu vou te mostrar como criar postagens no WordPress, ok? Um abraço, te vejo na próxima aula.